Seja muito bem-vindo ao 29º dia aqui da nossa jornada pelo livro de Provérbios. Olha só onde nós chegamos. Estamos já nos aproximando, do final dessa caminhada. E quando eu olho para tudo que aprendemos até aqui, eu percebo que Provérbios não é apenas um livro sobre o que saber o que é certo e errado. Provérbios é um convite para uma vida de transformação e de constante transformação. E ao longo desses dias nós aprendemos sobre nossas palavras, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos relacionamentos. Eu acredito que se você não assistiu os episódios anteriores, eu te convido você a assistir. Hoje eu quero começar com uma pergunta para você, já te fazendo refletir. Quem que tem guiado as decisões da sua vida? É a voz de Deus ou a opinião das pessoas? Talvez essa pergunta ela pareça simples, mas ela revela algo muito profundo, dentro de você, porque muitas vezes nem nós mesmos percebemos o quanto nós vivemos preocupada com as pessoas, com o que as pessoas vão pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo, E nós mudamos o nosso comportamento para nós sermos aceitas. Muitas pessoas fazem isso, nós evitamos conversas necessárias para não desagradar. Guardamos aquilo que Deus colocou no nosso coração porque nós temos medo das críticas, do que as pessoas vão pensar. E aos poucos nós podemos acabar entregando para outras pessoas uma responsabilidade que nunca pertenceu a elas, a direção da nossa vida. Em Provérbios 29, Salomão nos traz um alerta muito importante que vai estar no versículo 25, que diz assim: temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Quando Salomão ele escreve isso, ele revela algo sobre o coração humano, sobre o nosso coração. O medo da opinião das pessoas pode se tornar uma armadilha. Não aparece como algo perigoso. Ela parece uma oportunidade, ela parece uma proteção, ela parece uma tentativa de evitar problemas. Mas quando abrimos nossos olhos e percebemos, nós estamos presas. E muitas mulheres vivem assim. Não porque não amam a Deus, não porque não desejam obedecer, mas porque em algum momento começaram a dar mais valor à aprovação das pessoas do que a direção do Senhor. Ilustrando isso melhor para você, imagina um barco no meio do oceano. O capitão, ele precisa chegar em um destino específico. E durante o caminho, o vento ele vai mudando, as ondas aumentam, o clima se transforma, Mas o capitão experiente, ele não muda a rota cada vez que o vento sopra na direção diferente. Se ele fizesse isso, nunca chegaria ao destino. Ele olha para a bússola, ele mantém o curso, ele faz os ajustes quando necessário, mas ele não permite que cada mudança ao redor determine para onde ele vai. E sabe o que isso nos ensina através dessa ilustração? Que as opiniões das pessoas são como o vento, elas mudam. Hoje alguém pode elogiar numa escolha sua, amanhã essa mesma pessoa ela pode criticar você. Hoje alguém pode concordar com você, amanhã ela pode discordar e tá tudo bem. Se a nossa direção depender sempre da aprovação das pessoas, nós vivemos tentando ajustar a rota o tempo todo, mas a mulher sábia, ela tem uma referência maior. Ela olha para Deus, ela busca a sua palavra. Ela entende que a aprovação mais importante é aquela que vem do Senhor. Quero contextualizar esse tema com a história de Saul. Saul ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ele recebeu uma posição, uma responsabilidade e uma direção. Mas em determinado momento, Saul ele começou a se preocupar mais com o que as pessoas pensavam do que com aquilo que Deus havia ordenado. Em 1 Samuel, quando Samuel confronta Saul pela sua desobediência, ele revela algo muito importante. Eu pequei, transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha que declaração forte, Saul ele não disse, eu não sabia que Deus queria. Ele sabia que Deus queria. O problema é que a voz das pessoas falou mais alto. E essa é uma das maiores batalhas que nós enfrentamos até hoje. E não é apenas saber o que Deus quer, é escolher obedecer quando isso significa não receber a aprovação de todos. Talvez você esteja ouvindo esse episódio e nesse momento pensando, mas eu quero ser uma pessoa agradável porque eu sou uma pessoa boa. E isso é algo bom. A Bíblia nos ensina sobre o amor, sobre a gentileza e o cuidado com as pessoas, a gentileza com elas. Mas existe uma diferença entre amar as pessoas e ser controlada por elas. A mulher, ela serve, a mulher, ela ama, a mulher, ela considera, a mulher sábia, eu tô falando. Mas ela não permite que a opinião dos outros seja o seu guia, Porque
Quando nós tentamos agradar todo mundo, nós corremos o risco de nos afastar daquilo que Deus nos chamou para viver. Às vezes, dizer não será necessário. Às vezes, uma decisão de obediência não será compreendida. Às vezes, você seguir a direção de Deus exigirá coragem, como eu falei no episódio anterior. Mas é melhor caminhar com Deus e não ser compreendida por alguns do que ser aceita por todos e perder a direção de Deus para a sua vida. Reflita sobre esse tema, essa palavra, e peça para Deus: Senhor, me mostra onde que a opinião das pessoas tem ocupado um lugar maior do que a tua voz na minha vida. E peça também coragem. Se você não assistiu o episódio anterior, eu te convido a assistir, que fala exatamente sobre isso, tá? Mas entenda que a confiança em Deus, ela que vai continuar guiando os seus passos. Fique com essa palavra, espero que essa mensagem ela tenha falado com você. Compartilhe esse episódio com outra mulher que também deseja viver com mais liberdade e sabedoria, tá bom? E eu te espero já nos próximos episódios para a gente continuar juntas aqui nessa reta final da nossa jornada de Provérbios. E para encerrar aqui o nosso episódio, eu quero deixar a nossa frase final, dizendo para você que a mulher sábia, ela não segue a direção da multidão. Ela escolhe caminhar na direção de Deus. Até o próximo episódio, até o próximo Viver em Plenitude com Deus podcast.